deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente de Banco Central nomeado por aquele governo. Então não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal aqui. Nós estamos falando aqui se há espaço ou não, à luz das medidas tomadas e que estão consignadas nas atas do próprio Banco Central, que faz referência ao arcabouço, que faz referência à reoneração dos combustíveis, que faz referência a todas as medidas que estão sendo tomadas, né? Inclusive classificadas pelo presidente do Banco Central como corajosas, em recente entrevista na CNN. E essa discussão é absolutamente normal numa democracia. Absolutamente normal. Nenhum deputado que sobe à tribuna e fala da taxa de juros está ofendendo quem quer que seja. Está expressando uma angústia com o emprego, com o varejo. Para que o senhor tenha uma ideia, deputado Kim, nós estamos produzindo 50% do nosso potencial da indústria automobilística instalada no país. 50%. 70% dos carros hoje são vendidos à vista, porque não há crédito. O mercado de capitais está parado. Parado. Não há emissão de debênture, não há emissão de ações. E isso pode atravancar, sim, o crescimento mais vigoroso da nossa economia. E é também legítimo da parte dos técnicos e do próprio presidente do Banco Central ter uma outra opinião. É também da democracia que ele, né, tanto é que ele vem presta contas em entrevistas, já veio ao Senado Federal falar. É um debate normal numa democracia. No mundo inteiro se discute isso. Se discute... o mundo hoje, desenvolvido, tem uma taxa de inflação superior à nossa. E trabalha com juro negativo. Juro negativo. Né? Pega a Inglaterra. Eu tive com o ministro das Finanças da Inglaterra, lá no G7. A inflação na Inglaterra está em 10%, segundo ele me informou. E a taxa de juros não está em 10%. Ou seja, a taxa de juros está negativa. Então, cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso. Só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação de se é necessário, com os dados projetados, se é necessário manter a taxa de juros em 13,75. Grandes empresários estão fazendo esse debate. Será que esses grandes empresários estão desrespeitando quem quer que seja? Estão questionando a autonomia do banco? A qualidade técnica do seu corpo administrativo? Não. Estão ponderando sobre a realidade concreta do empresário, do trabalhador. E não há nada que desabone ninguém. É um debate que se faz no mundo inteiro. E não há nenhum problema com isso. Nós temos que nos reacostumar com a democracia. Democracia é isso, a gente poder conversar, poder falar, poder emitir uma opinião. O fato de eu entender que há espaço para um ciclo de corte não é uma ofensa. Eu, como ministro da Fazenda, posso opinar. E isso não deveria ferir suscetibilidades. Até porque eu não estou questionando a autoridade monetária, do ponto de vista do seu poder de definir a taxa básica de juros. Eu estou ponderando sobre o que é melhor para o Brasil, né? E eu penso, deputado Kim, que com as medidas tomadas até aqui, sim, haveria espaço para um gesto de mais confiança na economia brasileira, sem que houvesse, na minha opinião, qualquer percalço em relação à inflação. Essa é uma opinião, e isso não deveria ofender ninguém. Do mesmo jeito que o presidente Bolsonaro nomeou os 9 diretores, presidente mais 8 diretores do Banco Central, o presidente Lula, segundo a lei aprovada por esta casa, fará o mesmo. E é mais do que natural que faça as suas indicações. Já passou o tempo? Pode concluir, ministro. Faça as suas indicações de acordo com o que ele imagina que seja o melhor para o Brasil. Mas o diretor, uma vez nomeado,
ele vai gozar da autonomia da lei. Não vai prestar contas para o presidente da República, vai prestar contas para o Conselho Monetário Nacional, né? De quem ele recebe uma meta para cumprir, da melhor maneira possível. Tem que cumprir a meta da melhor maneira possível para o país, respeitando a própria legislação que fala em emprego, que fala em crescimento e que fala em controle da inflação, colocando o controle da inflação certamente como a meta principal do Banco Central, mas com inteligência. Buscar a meta com a inteligência que cabe à autoridade econômica, né, de não provocar nenhum desarranjo na economia que venha a implicar sacrifícios maiores do que o razoável, e pensando no futuro da economia brasileira. Em relação a... Aí, falando mais das perguntas todas do Kim, que foram muitas, o orçamento secreto acabou, né? Agora, dizer que o orçamento está liberado, que não está contingenciado, aliás, por lei está liberado. Vocês aprovaram uma lei que me impede de contingenciar quando a meta fiscal está ajustada. E o orçamento desse ano, eu só declarei que está 100% liberado. E disse isso e repito isso. As emendas impositivas, as emendas individuais impositivas, as emendas de comissão, elas estão liberadas. O Ministério da Fazenda não promoveu nenhum contingenciamento. A questão do ajuste do fiscal, aí, deputado Kim, sinceramente, aí, me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas, se o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho. Eu estou falando de dados objetivos. Pegue as séries históricas do real para cá. Todas, repito, as séries históricas dos principais indicadores econômicos. Do plano real para cá, você vai ver que tem um período em que o Brasil voou. Voou, em todos os sentidos. Ministro. Eu acho que eu vou responder, continuar respondendo depois. Porque só tem mais dois autores de requerimento. Aí no próximo bloco o senhor continua respondendo. Então eu passo a palavra.